As reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyanat Mirandasya Gyananjana Chalakaya Chaksunum Militam Gyanat Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. Muito bem, então nós estamos no canto 1, capítulo 11, a entrada do Senhor Krishna em Dwaraka, e hoje são os versos 34 e 35. Vamos lá, então, vou ler em sânscrito primeiro. Evan Ripanam Kshitibara Janmanam Aksho Hinibi Parivrita Tejasam Idaya Vairam Spasano Yatanam Mito Vadeno Parato Nirayuda. Verso 35. Saeshanara Lokesmin Avatirna Swamayaya Remestriratna Kutasto Bhagavan Prakto Yataha. Hare Krishna. Agora vamos aqui. Verso in traduzido. Verso 34. O Senhor tranquilizou-se após matar aqueles reis que eram um fardo para a terra. Eles estavam cheios de si em razão de sua força militar, seus cavalos, elefantes, quadrigas, infantaria, etc. Ele próprio não era um participante da luta. Ele simplesmente criou hostilidade entre os poderosos administradores, os quais lutaram entre si. Ele foi como o vento que provoca fricção entre bambus e, desse modo, ateia o fogo. Verso 35. Esta suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, por sua misericórdia sem causa, apareceu neste planeta através de sua potência interna e se divertiu entre mulheres competentes, como se estivesse ocupado em afazeres mundanos. Repetindo, verso 34. O Senhor tranquilizou-se após matar aqueles reis que eram um fardo para a terra. Eles estavam cheios de si em razão de sua força militar. Alguém está com o microfone aberto. Pode desligar, por favor? Vou repetir aqui, então, o verso 34. O Senhor tranquilizou-se após matar aqueles reis que eram um fardo para a terra. Eles estavam cheios de si em razão de sua força militar, seus cavalos, elefantes, quadrigas, infantaria, etc. Ele próprio não era um participante da luta. Ele simplesmente criou hostilidade entre os poderosos administradores, os quais lutaram entre si. Ele foi como o vento que provoca fricção entre bambus e, desse modo, ateia o fogo. Verso 35. Esta suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, por sua misericórdia sem causa,
apareceu neste planeta através de sua potência interna e se divertiu entre mulheres competentes como se estivesse ocupado em afazeres mundanos. Muito bem. Esses versos são bem diferentes entre si, né? Mas a gente vai fazer uma união com eles. Então, eu me lembrei muito, quando estava pensando aqui em como é que eu ia contextualizar esses versos, e o nosso Chico Saguro, né, Devananda, ele tem uma fala muito verdadeira, quando ele diz que os seres vivos, todos os seres vivos, na verdade, só desejam duas coisas na vida: aliviar o sofrimento e aumentar a felicidade. Ou seja, o que todos nós queremos de verdade é alcançar a felicidade plena, é preencher esse vazio no coração com o amor verdadeiro, o amor completo. Embora esses dois versos pareçam ser tão distintos entre si, eles estão mostrando e ensinando que a única maneira de conquistar a felicidade plena é se dedicar a amar a pessoa suprema. Só que a gente está aqui, nós estamos vivendo uma experiência em um mundo físico denso, e a suprema personalidade de Deus não fica aparecendo toda hora, né? A última vez foi há 5.000 anos. Então, como é que a gente faz para amar tanto assim essa pessoa? Mas a gente, primeiro, vamos entender os versos e depois a gente dá a dica. Então, no verso 34, esse verso 34 é bem interessante. É dito que o Senhor ficou tranquilo depois de matar os reis que estavam se achando, né, os mais poderosos, porque eles haviam conquistado grande força militar, tinham elefantes, quadrigas, né? Estavam se achando. E aí ele, o Senhor Krishna, simplesmente criou hostilidade entre os reis, que acabaram lutando entre si e perderam todo o poderio bélico que eles tinham. É simples assim. A gente está cansado de ver isso, né? Também. As guerras acontecem porque domínio de poder, conquista, né? Recentemente, então, né? Tantas guerras aconteceram ainda, estão acontecendo. Eles lutam entre si, morre um monte de gente, destrói tudo que levou anos para ser conquistado. Aí acaba o dinheiro, né? Porque uma hora acaba. Pronto. Os dois lados derrotados, perda para tudo que é lado, e não se acrescentou nada. Sim, desculpa, acrescentou. Acrescentou muita dor, pobreza, muita morte, né? Uma coisa horrorosa. E esses líderes que se acham os proprietários de tudo, né? Tem o exército, tem o poder bélico, tem tudo. Mesmo que eles conquistem alguma coisa, no devido curso do tempo, eles também vão morrer. E o que adiantou? Porque Krishna mata todos eles. Basta a gente estar aqui para morrer. A gente sabe disso, né? Então, o que adiantou? E aí Krishna diz lá, esse verso 34, ele próprio não era um participante da luta.
ele simplesmente criou hostilidade entre os poderosos administradores. Como assim? Como é que ele criou hostilidades entre os reis? E cria até hoje, entre os governantes, né, dos países, que a gente vê que toda desavença começa com hostilidade. Mas a gente estudou isso muito na Bhagavad Gita. Quem acompanhou os estudos na Bhagavad Gita vai lembrar que nós estamos sob o domínio dos 3 modos da natureza. Todo mundo lembra, né? Irajas, o modo da paixão, ele ativa esses desejos desenfreados, desejo de posse, de conquista, de poder. Então, rajas ao extremo é que faz com que, né, a pessoa se sinta toda poderosa, eu posso tudo, eu tenho tudo. E tem um verso na Bhagavad Gita, no capítulo 7, verso 14, que Krishna diz o seguinte: a energia ilusória é minha potência, e desse modo não é possível aos seres vivos dependentes superarem a força dos modos da natureza dita material. Mas aqueles que se abrigam em mim podem cruzar o gigantesco oceano da energia dita material. Então, a gente, né, Krishna já deu a receita aqui para a gente. Mas, infelizmente, os nossos governantes, e todos, né, a gente só abriu um livro de história para ver, a maioria deles ainda não são capazes de se abrigar no Senhor Supremo. Ainda são muito materialistas, é todo mundo, né, muito materialista, ligado no que tem aqui nas posses. E eles não têm conhecimento dessa ciência espiritual. Não tem, né, uma oportunidade como nós, que estamos aqui aprendendo essa ciência espiritual para nos tornar pessoas melhores a cada dia da nossa existência. Então, voltando, né, lá no início, que a gente estava falando, esse verso 34 mostra que ninguém conquista a felicidade por abuso de poder. Nós só conseguimos preencher, né, esse vazio, essa busca eterna pela felicidade, conquistar a felicidade plena, quando estivermos dispostos a amar o Senhor Supremo. E aí a gente passa para o verso 35, em que é dito que Krishna, por sua misericórdia sem causa, apareceu neste planeta através de sua potência interna e divertiu-se entre mulheres competentes como se estivesse ocupado em afazeres mundanos. E aí, como nosso Chico Xanguru ontem falou na contextualização, essa informação desse verso é muito íntima, não é? A gente precisa entender isso. Isso é a intimidade da intimidade de Krishna. Divertiu-se entre mulheres competentes. Vamos esclarecer aqui o que é isso. Então, o Devananda ontem mesmo falou que Krishna se casou com mais de 16 mil mulheres. E ele era único para cada uma delas. Cada uma tinha um Krishna só para ela. É difícil a gente entender isso, mas a nossa nova lila já vai começar essa semana e vocês vão entender melhor isso nessa próxima lila. Mas aí, quem são essas mulheres competentes, como está escrito aí, dito aí no verso?
Óbvio, certamente, não são mulheres comuns, porque obter o Senhor Krishna como esposo é o resultado de muitos milhões de nascimentos. É preciso muita austeridade, é preciso um coração muito puro, muito compassivo, para conseguir essa raça com Krishna, ser esposo de Krishna, né? Esposa de Krishna, ter Krishna como esposo. E essas mulheres foram competentes, sim, muito competentes, porque elas conquistaram o amor de Krishna pela devoção, pela bondade, pela pureza. E isso é o resultado de milhões e milhões de vidas depurando os modos da natureza, os 3 modos da natureza: sattva, rajas, tamas. Bondade, paixão e ignorância. Porque a gente está imerso nisso. Então, transcender isso a ponto de conquistar, de chamar a atenção de Krishna e conquistar o amor dele, e ele está disposto a realizar a raça que essas mulheres desejavam, que elas desejavam muito casar com Krishna. Como é que elas conseguiram isso? Deixando o egocentrismo de lado, sendo altruístas com a humanidade, piedosas, compassivas para com todos os seres em evolução, né? Esse princípio ahimsa que a gente fala tanto. Então, compassivas para com todos os seres em evolução. E ser uma rainha de Krishna é a maior conquista de uma alma, é a perfeição do serviço devocional. E aí a gente volta lá no início da contextualização. Desculpa, gente. Quando a gente pergunta, né? Quando a gente fala como aliviar o sofrimento e aumentar a felicidade. Como é que a gente faz para preencher, né, esse vazio com o amor verdadeiro? O amor que completa, que a gente não precisa de mais nada. Não é sempre estar querendo uma coisa e quando conquista aquilo que é outra, e quero outra, e quero outra, uma ansiedade sem fim. Como que a gente faz isso? E aí é muito simples. A gente precisa enxergar todos os seres como almas eternas e divinas. E nós todos somos centelhas geradas pela energia interna de amor de Krishna, desse amor, desse ser supremo. Nós somos parte dele, centelhas geradas pela energia interna dele. E quando a gente realiza isso, bem lá no fundo do coração, a gente enxerga as pessoas, os animais, a vida vegetal, tudo com muita reverência, com muito amor, porque a gente enxerga, entende e sabe que o Paramatma está ali, em cada ser vivo, que está no seu processo evolutivo, passo a passo. E nós já passamos por isso tudo, porque nós não temos nada de especial para já surgir como um humano. Não. A gente já foi animal, já foi bactéria, já foi planta, já foi tudo. E olha que bênção, a gente chegou aqui agora. E nós já passamos por todos esses estágios. Nós nos tornamos mais compassivos, nós respeitamos,
Nós não interrompemos a vida de um ser que, assim como nós, também quer aliviar o sofrimento e aumentar a felicidade. E aí, esse comportamento de proporcionar ao outro evolução e sentir prazer e felicidade, automaticamente nos traz felicidade, nos traz paz, e nós nos tornamos pessoas elegíveis para conquistar o coração de Cristo. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.